Meus irmãos e irmãs, graça, paz, esperança da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Louvado seja Deus que nos permite novamente render culto público a Ele. E lembre-se, se você está conosco nesta noite, não é por acaso, é porque Deus permitiu que você viesse à casa dEle, tivesse saúde e condição favorável para isso, e com certeza é um privilégio, uma graça do Senhor. Escutemos o que diz a palavra de Deus nesse texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, do 9. Capítulo 3, da primeira carta aos Coríntios, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra. Neste capítulo, Paulo usa 3 metáforas em relação à igreja. Uma metáfora é uma comparação, uma figura de linguagem muito comum na poesia e na literatura. Tua voz é música para os meus ouvidos. É exemplo de uma metáfora. Ele tem um coração de pedra. Outra metáfora, outra comparação. A igreja, diz a Bíblia, é o corpo de Cristo. Outra metáfora, outra analogia. E nesse capítulo nós temos 3 metáforas relacionadas que dizem respeito à igreja. 2 aparecem de forma bem explícita e outra é necessário percebê-la nas entrelinhas. Notem que no versículo 9 Paulo diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo nos chama de lavoura, plantação de Deus. Alguns aqui que tiveram a oportunidade de trabalhar na roça sabem muito bem o que significa uma plantação, uma lavoura. Outra metáfora, nesse mesmo versículo, edifício de Deus, uma construção, um prédio. Mas notem que no versículo 1 desse capítulo, Paulo se refere aos membros da igreja de Corinto como irmãos. Eu, porém, irmãos. Então ele menciona irmãos, fala de Cristo e fala de Deus, que é o nosso Pai. Então a outra metáfora, a outra comparação que ele utiliza
nesse texto é a da família, a igreja como família. Por quê? Porque nós somos irmãos, porque temos o mesmo Pai. Somos filhos adotados. O único que é filho unigênito da mesma essência é Jesus Cristo. Nós somos filhos adotados e quando lemos as cartas de Paulo, uma doutrina que aparece com muita força é a doutrina da adoção. Passamos a ser filhos de Deus através da obra de Cristo. Pois bem, essas três metáforas, essas três comparações, essas três imagens ou ilustrações da igreja dizem bastante para nós, ou apresentam implicações. A primeira é a da igreja como família, a primeira que eu menciono, porque Paulo menciona que nós somos irmãos. A igreja é uma família e o propósito da família é a cooperação. Paulo afirma que de Deus nós somos cooperadores. E de fato, na família deve existir esse sentimento de cooperação, de ajuda mútua. Irmãos que vivem em contenda, em discórdia, brigando, isso não é legal na casa. Não é legal para eles, isso entristece o coração dos pais. Vocês sabem, né? A maioria de vocês sabem, eu e Carla temos um casal, Timóteo e Helena, são gêmeos, acabaram de completar 3 anos, e a gente começa a perceber já algumas competições entre eles, né? Claro, os pais são pecadores, mas nem eu nem Carla ensinamos eles a competir entre si, mas eles trazem consigo a semente do pecado. Então, quando não há cooperação entre o marido e a esposa, quando cada um quer viver da sua maneira, do seu jeito, a família não avança, a família não progride, a família não se desenvolve. Então, a igreja é uma família e o propósito dessa família é a cooperação. A segunda imagem que eu quero mencionar é a da igreja como lavoura, como plantação de Deus. E qual é o propósito ou a meta da lavoura, da roça, do plantio? São os frutos, é a colheita. Quem trabalha no campo, trabalha sob expectativa de desfrutar, de usufruir do seu esforço, de colher o feijão, o arroz ou as frutas. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. E na famosa parábola do semeador, a semente que caiu na boa terra foi a que produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, a segunda imagem que esse capítulo nos entrega, nos apresenta sobre a igreja, é a da igreja como lavoura de Deus, cuja meta são os frutos. E a terceira metáfora ou imagem é a da igreja como edifício, como casa de Deus. E qual deve ser o objetivo desse edifício, dessa construção, dessa edificação? A qualidade do prédio, a qualidade do edifício. E é por isso que Paulo, vai mencionar mais à frente, nós vamos comentar, os materiais que são usados para edificar a igreja. Então, a igreja, tal como a conhecemos, é uma construção, um edifício, obra de Deus. E o Senhor nos convida a participar do seu desenvolvimento, do seu aperfeiçoamento, do seu avanço, do seu progresso. Portanto, a igreja, como família, como lavoura, como edifício de Deus, precisa do nosso apoio e colaboração. Deus não precisa de nós, porque Ele é autossuficiente. Antes que nós fôssemos criados, antes que houvesse mundo, Deus já se bastava. Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja que é a família de Deus, a igreja, olhando a mesma da perspectiva humana, como um grupo constituído por pecadores, perdoados, regenerados, mas ainda pecadores, precisa do nosso apoio e colaboração. E é por isso que nesta noite vamos meditar sobre esse tema, nossa participação na obra do Senhor, nossa participação na vida da igreja, na obra de Deus.
E Paulo trabalha muito esse tema nesse capítulo, porque Paulo queria corrigir uma distorção, um desvio, um erro, um problema na igreja de Corinto. Qual era o problema? Era o mundanismo. Os membros da igreja de Corinto, muito influenciados pela filosofia, pelos discursos humanos, pela sabedoria dos homens, os gregos valorizavam muito a retórica, valorizavam muito os discursos, os debates. Daí, nós estamos familiarizados com os filósofos gregos, já tivemos a oportunidade de ouvir sobre Aristóteles, sobre Sócrates, Platão e tantos outros, e até hoje lemos e estudamos sobre esses indivíduos e falamos e valorizamos instituições que tiveram sua origem na Grécia, como a democracia. Isso era muito comum na Grécia, e Corinto fazia parte da Grécia. Então os membros da igreja estavam comparando os pregadores. E uns diziam assim, eu prefiro Paulo, outro, não, eu prefiro, quem sabe, a forma como Apolo prega. Não, para mim, Pedro é mais espiritual, é mais crente, é mais trabalhador. Então esse tipo de mentalidade mundana, própria de quem não conhece a Deus, havia penetrado na igreja e os crentes estavam, se referindo aos líderes da igreja, os pregadores, de uma forma que não edifica. E Paulo pergunta no versículo 5 desse capítulo, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Ou seja, nós somos servos, porque Senhor só existe um. A estrela da igreja é Jesus Cristo. Os demais são servos. E a palavra servo aqui é sinônimo de escravos. Servos eram escravos. Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas a virtude não está em mim, a virtude não está em Apolo, porque o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, parem com essa conversa fiada. Parem com essa mania de ficar comparando um com o outro, para destacar os dons, a capacidade de Paulo, as virtudes ou a oratória de Apolo. Quem tem dado o crescimento é Deus. A glória pertence a Deus. A igreja é de Deus. Nós somos simplesmente servos do Senhor e estamos aqui para colaborar. A igreja não depende de nós. A igreja existia antes de nós e vai continuar depois de nós. Era isso que Paulo queria ensinar à igreja de Corinto e é isso que o Espírito Santo nos está ensinando também através desse texto que foi preservado para a nossa edificação. E do versículo 10 em diante, a ênfase já não está na metáfora da família, dos irmãos, ou na metáfora da lavoura, mas sim na metáfora arquitetônica da igreja como um edifício, o templo de Deus. E esse templo, esse santuário, não é outro senão Deus habitando em mim e em você. Note o versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está nos lembrando aqui que a palavra igreja, que no nosso contexto brasileiro tem muito a ver com o templo, muitos de nós, talvez a maioria, se não todos, quando ouve a palavra igreja, já associa o quê? Ao local onde nós nos reunimos. Só que a ênfase do Novo Testamento não está em um local ou em um edifício, que nem sequer existia nessa época. A igreja não tinha templo. A igreja passou a ter templo a partir do 4º século da era cristã. Os irmãos se reuniam em casas, eventualmente na beira de um rio, certo? Em lugares mais afastados. Por quê? Porque existiam perseguições. O cristianismo era clandestino nessa época. Não era benquisto pelas autoridades romanas, muito menos pelos judeus. Então, Paulo está nos lembrando que a igreja, que é a obra do Senhor, é aquela que Deus está edificando em mim e em você. Que a igreja é Deus habitando em nós. E a ênfase está no plural. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, quando nos reunimos, os crentes, quando reunidos, porque estão conectados a Jesus, os crentes se constituem o corpo de Cristo, que é a igreja. Santuário de Deus. E esse santuário é sagrado.
Alguém acertadamente disse que a igreja mais importante que existe é aquela que Deus está edificando em nós. E pensando na igreja como edifício divino, Paulo apresenta algumas verdades sobre a nossa participação em favor do crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Eu quero comentar rapidamente 3 dessas verdades, porque esse texto é muito rico, certo? E nós poderíamos comentar muitas outras verdades. Primeira delas, devemos construir sobre o fundamento correto. Notem os versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, afirma Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor. O fundamento é o alicerce, que é a base de qualquer edifício, de qualquer construção. E outro edifica sobre ele. Ou seja, eu até preguei entre vocês, e outros chegaram e edificaram sobre esse fundamento, sobre essa rocha, sobre esse alicerce. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é quem, meus irmãos e irmãs? O qual é quem, meus irmãos e irmãs? Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja, corpo de Cristo. A igreja, família de Deus. A igreja, plantação do Senhor. Está edificada, construída, repousa sobre essa rocha que é Cristo Jesus. O Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade que encarnou. Deus para todo sempre. O nome mais poderoso que existe no universo. Aquele que é a razão de ser de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. É o que diz a palavra de Deus. Jesus é o fundamento. O fundamento não é o pastor. O fundamento não é o Papa. O fundamento não é o apóstolo Pedro. O fundamento não é o apóstolo Paulo. O fundamento não é Apolo. O fundamento não é a tradição, o fundamento não é o conselho, o fundamento não é a junta diaconal, o fundamento não é a denominação, a placa da igreja, o fundamento não é a minha família, o fundamento é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Cristo é a pedra fundamental, a rocha da salvação, nosso castelo bem forte, socorro bem presente nas tribulações. Líderes mudam. Líderes vêm e vão, membros também. Ninguém aqui é eterno. Todos nós vamos passar. A maioria de vocês, suponho, não estava aqui quando essa igreja foi organizada há 34? 34? Confere aí? Há 34 anos atrás. Ou seja, quando a maioria de nós chegou aqui, a maioria, outros já tinham passado. E alguns que estavam ainda permanecem pela graça de Deus. Mas daqui a 30 anos, dificilmente algum dos fundadores, dos membros fundadores, estará. Mas a igreja continuará. Por quê? Porque a igreja não depende de pessoas. A igreja não depende de você, a igreja não depende de mim, do pastor A ou B, do presbítero A ou B, da família A ou B. O fundamento da igreja é Cristo. Jamais se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Somente igrejas edificadas sobre o fundamento sobrevivem como realidade espiritual. A igreja é um corpo, é um organismo vivo, e como tal ela deve crescer. Aqueles que são pai sabem muito bem a importância do crescimento na vida de um ser humano. Certo? Chega, né? Aquela belezura, né? O bebê, certo? E aí a gente leva para consulta com o pediatra. E se ele não está ganhando peso, rapaz, isso é uma dor de cabeça tremenda. Porque tem que crescer, né? E existem os parâmetros, as tabelas de peso, de altura, se mede também a circunferência da cabeça. Por quê? Porque é um organismo vivo. E se crescer só a cabeça e não o corpo? Tem aí uma anomalia, tem aí um problema. E se crescer só um membro do corpo e não o outro? Tem aí também outro problema. Tem que crescer de maneira proporcional. A igreja é um organismo vivo. Igreja que não cresce está enferma, está doente. E quando a igreja não cresce, quando a igreja não se expande, não se desenvolve, a pergunta que não quer calar é: o que temos deixado de fazer para que a igreja cresça?
Porque nós somos a igreja. Porque nós somos os membros desta congregação. No contexto dessa passagem, quando Paulo destaca que Cristo é o fundamento da igreja e chama a nossa atenção para essa verdade, Paulo está contrastando a verdade e a mentira, a doutrina versus a heresia, o pão em oposição ao veneno. Notem no capítulo 1, versículo 22. Se lembrem que no início do sermão mencionamos que o mundanismo estava muito presente na igreja de Corinto. As pessoas estavam buscando referências e modelos no mundo para trabalhar e se comportar na igreja. No capítulo 1, versículo 22, Paulo afirma: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, eu não vou procurar fazer sinais para agradar os judeus. Eu não vou aqui proferir sabedoria humana, filosofia humana. Eu estou aqui para pregar Cristo crucificado que ressuscitou. Certo? E no capítulo 2, versículo 2, ele afirma, fazendo aqui uma retrospectiva, se lembrando da época do nascimento da igreja de Corinto: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não está dizendo que a filosofia não é importante. Paulo não está dizendo que os sinais não são importantes. Paulo está dizendo que esse não é o centro, essa não é a essência da igreja. A essência da igreja é Jesus Cristo. Ainda no capítulo 2, notem outro contraste, mas falamos, versículo 7, a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Por quê? Porque esse mistério se desfez, porque o Filho de Deus veio ao mundo, cumprimento das profecias, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E ainda outro contraste, no final do capítulo 2, Paulo fala do homem natural, versículo 14, e do homem espiritual. O homem natural, que é aquele que não nasceu de novo, é aquele que ainda não foi convertido, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são o quê? Loucura. É por isso que muita gente caçoa, zomba, certo? E faz chacota, ou lança impropérios contra a igreja. Por quê? Porque não entendeu. Ainda não teve os olhos desvendados, está cego. E não pode entendê-las, esse homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele é maduro, amadurecido na fé. Ele tem a mente de Cristo. Então, Paulo está fazendo esse contraste. E também, escrevendo aos Efésios, Paulo nos lembra do seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, pedra angular. Meu irmão, minha irmã, já que temos aprendido que devemos construir, edificar sobre o fundamento correto, e esse fundamento é Cristo, permita-me fazer-lhe as seguintes perguntas. Qual é a razão de ser de sua presença na igreja? O que o tem ou a tem trazido às reuniões dominicais? É o cônjuge? É o namorado? É a noiva? Filhos? É importante criar os filhos na igreja. Costume familiar? Falta do que fazer nesse horário? Já terminou o jogo do Campeonato Brasileiro. Fórmula 1 foi no domingo de manhã. Certo? A galera lá é gente boa. De vez em quando, inclusive, rola uma comidinha ali na saída. Prática religiosa, que é legal, né? Assim, pega bem praticar uma religião, um credo. Se não for Cristo a razão de ser da sua presença na igreja, você está construindo sobre a areia, sobre um falso fundamento. E o edifício da sua vida espiritual vai ruir, vai desmoronar. Em outras palavras, Paulo está dizendo: convertam-se a Jesus. Porque somente em Cristo o edifício do qual participamos, que é a igreja, pode se manter em pé. Mas há uma segunda verdade que Paulo aqui nos apresenta. Devemos, em segundo lugar, utilizar os materiais corretos.
Paulo já nos lembrou que o alicerce, o único alicerce, o verdadeiro e poderoso fundamento inabalável é Cristo. Mas Paulo também nos ensina sobre como edificar, como construir o edifício, as paredes, os andares desse edifício. Note a partir do versículo 12, do mesmo capítulo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Aqui nós podemos classificar esses materiais em dois grupos. Primeiro grupo, ouro, prata e pedras preciosas. Segundo grupo, madeira, feno e palha. Feno é a forragem, é o pasto verde ou seco que se dá de alimento aos animais. Nos filmes dos Estados Unidos, né, aqueles filmes que mostram as fazendas dos campos, é muito comum nós vermos, né, feno, né, aquelas quantidades grandes de feno, né, de capim ou de algum tipo de vegetação já seca, né, armazenada nos galpões. Então, de um lado, ouro, prata, pedras preciosas, do outro, madeira, feno, que é forragem, né, comida para os animais, e palha, né, que são folhas secas. O primeiro conjunto, o primeiro grupo, é belo. Ouro é um metal preciosíssimo. Quando um atleta chega em primeiro lugar numa prova olímpica, qual é a cor da medalha? Qual é a medalha? Qual é o material da medalha que ele recebe? É de bronze? Não, é ouro, dourado. Então, mas também a prata tem o seu valor. E as pedras preciosas? Que o digam as mulheres. Muitas delas gostam de ser presenteadas com uma joia, com uma pedra preciosa. Inclusive, existe um estado no Brasil que tem o nome de Minas Gerais. Por quê? Porque ali, pelo final do século XVII, principalmente na primeira metade do século XVIII, foram descobertas muitas minas e foram extraídas muitas pedras preciosas, muitos diamantes. Inclusive, alguns chegam a especular que a expressão o quinto dos infernos se origina do Brasil colonial. Por quê? Porque o quinto era a taxação que os portugueses, que a coroa portuguesa cobrava, né, daqueles que extraíam os diamantes e pedras preciosas. E aí, na boca do povo, certo? Essa taxa era o quinto de onde? Dos infernos. Por quê? Porque ninguém gosta de pagar imposto. Principalmente na medida que as pedras preciosas, o ouro, os diamantes foram diminuindo, foram ficando cada vez mais escassos, a taxa se manteve. Então, no primeiro grupo, a gente tem ouro, prata, pedras preciosas. São coisas belas, caras, valiosas e difíceis de se obter. Para encontrar, meu amigo, uma pedra de ouro, você tem que garimpar muito, hein? Um diamante. Há que buscá-los nas minas, nas rochas, e requer muito esforço. Mas o segundo conjunto, você encontra madeira, feno e palha, você encontra com certa facilidade. Tudo bem, pastor, mas a madeira hoje está cada vez mais escassa. Mas você encontra. Certo? Às vezes até sem procurar, né? Às vezes passa aqui por debaixo, vai andando por aí, né? Aí tem aqueles gravetos, aquela madeira, né, seca, inclusive alguns recolhem, né, para utilizar de uma forma adequada aquele tipo de material. Tem muita grama, ainda tem muito capim, ainda tem muito alimento aí para os animais, e palha seca, misericórdia, né? Certo? Qualquer um que tem uma árvore perto de casa ou no seu terreno sabe, certo, que tem as folhas, né, que secas caem e que exigem de nós limpeza. Então aqui, certo, nós temos materiais de qualidades distintas, né? Ouro
Prata e pedras preciosas são materiais normalmente resistentes ao fogo, a alta temperatura. Por sua vez, madeira, feno e palha, meu amigo, é um combustível para o fogo. Não resistem ao fogo. E é por isso que Paulo fala no versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Então Paulo está nos dizendo o seguinte: cuidado com os materiais que você utiliza, que você usa na obra de Deus. E quem já construiu uma casa, ou quem já se envolveu em alguma obra de construção, sabe a importância da qualidade do material usado. Há alguns anos eu vi uma matéria com a Carla, nós ainda estávamos morando no Chile, certo? E a matéria mostrava um conjunto de habitações populares. E, infelizmente, a matéria apontava que aquelas construções, aqueles prédios, que as famílias já estavam ali, né, usufruindo, tinham muitos problemas. Principalmente no Chile, que é um país sísmico, que é um país que sempre experimenta muitos tremores, certo? E numa época do ano chove, certo? Os prédios tinham muitas infiltrações, muitas goteiras, e em alguns casos as paredes estavam se descolando uma da outra, ali na quina, né? E qual foi a moral da história, da matéria, da reportagem? Material de péssima qualidade foi usado para a construção daqueles prédios populares. Por isso é que, às vezes, aqui no Brasil, a gente fala assim, o barato sai o quê? O barato pode sair caro. Eu descobri isso recentemente aqui em Brasília, não em Brasília, né? Onde nós estamos morando ali na Asa Norte, a gente se instalou no apartamento em janeiro, certo? Eu tive que comprar, né, um produto, um instrumento para casa, prefiro omitir qual é esse instrumento, né? E eu fui ali na loja, né? Essa loja que vende, que antes dizia que era R$ 1,99, né? Que vende tudo, certo? E tinha um que custava R$12 e o outro 80. Eu falei, eu vou comprar o de 12. Irmãos, foi uma das decisões mais imbecis que um ser humano pode tomar na vida. Já no primeiro uso, danificou. E quando pensamos na construção de um edifício, o material tem que ser de qualidade, inclusive na vida cristã. Então, Deus espera que nós nos envolvamos na sua obra e nos apresentemos para o trabalho com dedicação, com esforço, com consagração, procurando dedicar ao Senhor o melhor de nós, usando ouro, prata e pedras preciosas, e não aquilo que sobra. E não qualquer madeira, qualquer tipo de grama ou de mato e palha seca. Nós temos uma ilustração disso na Bíblia. Temos muitas, eu quero fazer menção a uma delas. Abra sua Bíblia na terceira epístola de João. É muito fácil achar a terceira epístola de João. Abre em Apocalipse, último livro da Bíblia. Volta 2 páginas. A anterior, você vai encontrar Judas e a outra, a terceira epístola de João. Então, o apóstolo João escreveu essa epístola, certo? E ele menciona aqui 3 personagens. Ele menciona Gaio, certo? Versículo 1, presbítero, o amado Gaio, a quem amo na verdade, e ele tece elogios a Gaio. Versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Gaio era nota 10. Gaio era a bênção da igreja. Já ouviram, já cantaram aquele hino, vaso de bênção? Gaio era vaso de bênção na vida da igreja. Só que havia um tal chamado Diótrefes, versículo 9, quem escreveu o apóstolo João. Não foi, como a gente às vezes diz, né? Um Zé Ninguém. Não foi um fulano de tal, foi um apóstolo, um homem que havia convivido com Cristo, um homem que havia sido delegado pelo Senhor para orientar e instruir a sua igreja, que havia escrito e escreveu cartas que fazem parte do Novo Testamento. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes,
que gosta de exercer a primazia entre eles, ou seja, gosta de ser o maioral, gosta de ser o principal, gosta de ser a estrela da igreja, não nos dá acolhida, ou seja, Diótrefes omitia as cartas que João, o pastor, enviava à igreja. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele não apenas omitia, segurava, ele retinha as cartas que João enviava à igreja, mas ainda falava mal do apóstolo. E não satisfeitos com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, diferente de Gaio, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes na igreja era um antimissionário. A gente trabalha, né? Quem é sério, quem é comprometido com Deus, quem ama o Senhor, os filhos e filhas de Deus, trabalham para ver a igreja crescer. Diótrefes trabalhava para expulsar as pessoas da igreja. Por quê? Porque ele entendia que a igreja era dele. Diótrefes, usando a linguagem de Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 3, primeira carta, usava madeira, feno e palha. Já Gaio usava ouro, prata e pedras preciosas. Recentemente eu li um livro, a autobiografia do reverendo Heber Lenz César. O reverendo Heber Lenz César foi pastor no Rio de Janeiro por vários anos. Ele pastoreou no Rio de Janeiro, ele pôde plantar uma igreja e organizá-la como líder maior, principal líder, né? A igreja precisa ser luz do mundo. E vocês já ouviram falar da família Garotinho, do Antony Garotinho e da Rosinha Garotinho. Logo depois deles terem se convertido ao Senhor, certo? Eles procuraram uma igreja para congregar. E alguém sugeriu a igreja presbiteriana. E o casal Antony Garotinho e a Rosinha Garotinho foram e se fizeram membros da igreja presbiteriana Luz do Mundo. E também os filhos. E quando a Rosinha Garotinho foi eleita governadora do Rio, ela era membro da igreja do pastor Heber Lenz César. E o que ele conta no livro dele, na autobiografia? Ele conta que quando a família Garotinho se fez membro da igreja Luz do Mundo, a igreja cresceu. Muita gente chegou e se fez membro da igreja presbiteriana Luz do Mundo. Mas depois de alguns anos, quando a família Garotinho voltou para Campos, né, deixou o Rio capital e voltou, muita gente também saiu da igreja. Conclusão dele, a igreja não tinha crescido, ela tinha inchado. E inchaço não é crescimento. Então, meus irmãos, quando as pessoas, na obra de Deus, usam madeira, feno e palha, isso não dura. Isso é uma chuva de verão, não é assim que a gente fala às vezes? É? Conhece a expressão chuva de verão, chuva rápida? Isso é amor passageiro, isso é namoro de férias. É namorico, é paquera. E com Cristo, ou está com Cristo ou está contra Cristo. Ou nós somos, de fato, filhos de Deus e estamos alicerçados sobre a rocha, que é Jesus, ou estamos nos enganando. Mas a boa notícia é que ele convida a todos. Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, inclusive aqueles que chegaram na igreja pelas razões erradas. Jesus é poderoso para consertar os nossos caminhos. E quando eu falo, inclusive daqueles que chegaram à igreja pelas razões erradas, eu sou uma prova da graça de Deus. Eu estava na igreja somente de corpo presente, como se diz, mas a cabeça estava em outra coisa. No futebol, eu cheguei ao ponto de levar radinho de pilha escondido no bolso da calça da igreja e no intervalo da escola dominical para o culto ir para o banheiro para saber, ligar para saber quanto é que estava o resultado do jogo. E Deus me resgatou das trevas e me mostrou que aquilo ali era madeira, feno e palha. Aquilo ali não resistia ao fogo, que a graça somente em Cristo Jesus. Então, meu irmão, veja como você trabalha, veja como você edifica. William Hendrickson, um comentarista bíblico, ele usa uma figura interessante para comentar esses versículos. Ele fala o seguinte, porque o texto aqui tem a ver com o dia final, né? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, ou seja, o dia do juízo, quando Jesus voltar, a segunda vinda de Cristo,
certo? E aí qual é a ilustração que o Hendrickson utiliza? Para ilustrar, né, para jogar luz sobre aquele que usa madeira, feno e palha e aquele que usa ouro, prata e pedras preciosas na edificação da obra do Senhor. Então, assim, imaginem duas casas, certo? E aí, no dia que Jesus voltar, certo? E o fogo é sinal de purificação, né, de crivo, de peneira espiritual, certo? O fogo, a avaliação do Senhor, certo? Uma casa, as duas casas vão ser, certo, incendiadas, mas ao final do incêndio, uma casa continuará de pé. Ela resistiu ao incêndio, ao fogo. Por quê? Porque o fundamento dela é sólido, é Cristo. A outra se desmanchou. Não ficou absolutamente nada. E ele não está falando, notem que o texto não está falando de salvação. Porque não é por obras, de tal maneira que Paulo fala o seguinte, certo? Se permanecer, versículo 14, a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ok, se trabalhou, legal, se envolveu com a motivação correta, esse vai ser recompensado. Se a obra de alguém se queimar, vai perder a salvação, ele sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Chamuscado, vai entrar no céu. Vai ser salvo. Por quê? Porque não é por obras. Mas não vai receber os galardões, as recompensas, os prêmios da graça de Deus, como aquele que trabalhou usando ouro, prata e pedras preciosas. No dia que Jesus voltar, a casa de uns vai permanecer, a casa de outros não. E a casa que vai ruir é aquela que foi edificada sobre um falso fundamento. Foi construída sobre areia. Mas esse vai ser salvo. Pela misericórdia! Como que é aquele golzinho aos 48 do segundo tempo? Vai ser salvo. Certo? Mas o estímulo de Paulo é para que nós trabalhemos e possamos usar os melhores materiais. Terceira e última verdade. Já aprendemos que não existe outro fundamento que não seja Cristo Jesus, que devemos construir usando materiais de qualidade, tomara que seja sempre nas nossas vidas ouro, prata e pedras preciosas, que o seu dízimo seja dízimo, que a sua frequência na igreja seja assídua, seja realmente correta, que as suas críticas visem a glória de Deus e não a destruição das pessoas, que a sua participação na obra do Senhor seja realmente para a glória de Jesus e não para a exaltação do seu nome. E agora Paulo nos ensina que devemos obedecer o plano correto e trabalhar com a motivação correta. Versículo 18 em diante. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, ou seja, se alguém se julga entendido, inteligente, neste século, faça-se estúpido, faça-se tolo para se tornar sábio. Ou seja, é melhor se calar. Porque a sabedoria deste mundo é loucura de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, inúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Devemos obedecer o plano correto. A planta. Uma boa construção tem que ter uma planta. Eu conheci uma igreja que, como muitas igrejas por esse Brasil afora, o templo foi construído na base do mutirão. Na base da motivação, poucos recursos. Eu vou encurtar a história, pessoal. Depois de uns 10 anos, as paredes estavam afundando. Chamamos um engenheiro, e o engenheiro, com a equipe dele, mediu, né, do centro do salão social para as laterais havia um desnível de 13 centímetros. Aí o engenheiro perguntou, né, porque, primeiramente, aquele templo tinha sido construído num salão, que era o salão de cultos. Depois, com o tempo, bateram uma laje
e o salão de cultos passou a ser no primeiro andar e embaixo, que era o primeiro salão de cultos, virou o salão social. Aí o engenheiro perguntou, essa laje, ela está, né, assim, nesse sentido, certo? Ou assim? Aí eu e os presbíteros nos olhamos e ninguém sabia responder. Tá, e os papéis? Certo? Que papéis? E aqui a sapata, a base, né, debaixo de cada coluna, quanto tem de ferro? Gente, maior vergonha a gente passou na nossa vida. Até hoje a igreja tem problemas de infiltração. Deus nos abençoou, o engenheiro apresentou uma solução, gastamos muito dinheiro, mas se resolveu o problema estrutural. Pessoal, quando a gente não segue o modelo correto, quando a gente não tem um plano diretivo, quando a gente não tem boas instruções, boas orientações, quando a gente constrói e trabalha de qualquer maneira, a gente, mais cedo ou mais tarde, tem dificuldade. A igreja apostólica, a igreja da época de Paulo, não tinha templos ou propriedades. Os cristãos não tinham influência no governo secular. Hoje tem muita essa disputa, né? Tem um presidente, ou um prefeito, ou um governador, vai montar a equipe dele, tem que botar um pastor lá. Não havia essa preocupação na época de Paulo, graças a Deus. A igreja não tinha tesouros, não tinha conta bancária, não tinha ouro, não tinha prata. A maioria dos líderes não tinha formação acadêmica. Vários dos discípulos eram pescadores. Paulo era uma exceção. A maioria dos membros era formada de gente simples, gente sem instrução formal, certo? Não estamos aqui querendo dizer que as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar não têm o seu lugar na igreja. Tem sim. Eu só estou dizendo que naquele contexto em que a igreja foi estabelecida, a maioria era formada de pessoas simples, né? de campesinos, de pescadores, de gente do povo. Mas também existiam aquelas pessoas que Deus concedeu oportunidades especiais, como o próprio apóstolo Paulo. Em Tessalônica, Lucas nos menciona em Atos, que os judeus denunciaram os cristãos às autoridades, dizendo, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Onde é que eu quero chegar? A igreja que não tinha templos, não tinha propriedades. A igreja que não tinha voz na mídia da época. A igreja que não tinha influência junto às autoridades seculares. A igreja composta, na sua maioria, de pessoas, de homens e mulheres simples. Essa igreja impactou o mundo. Por quê? Porque essa igreja dependeu da graça do Senhor. E eles levaram o evangelho a várias partes do mundo conhecido. Meus irmãos e irmãs, a sabedoria do mundo não coincide com a lógica do evangelho. O que o mundo valoriza, Deus despreza. O que Deus exalta, o mundo odeia. Se você tem alguma dúvida disso, leia as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, que alguém já disse que são o código de ética do cristão, mostram que é a loucura, entre aspas, de Deus para o mundo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, não é isso? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram. O mundo, a lógica do mundo é contrária. No mundo, felizes, certo? Valorizados são aqueles que têm poder, que se exaltam, que se impõem. E o Evangelho diz que a lógica não deve ser, venha a mim o teu reino, mas sim se apresentar para ajudar, para colaborar. Mas bem-aventurado é dado o quê? Receber o que nosso Senhor Jesus disse. E Paulo informou isso aos presbíteros de Éfeso. E quando nós não trabalhamos sob o plano correto, sob aquele plano que o próprio arquiteto da igreja estabeleceu e da forma correta, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho ao Senhor e foram consumidos. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, não agradaram a Deus e foram consumidos. No livro de Atos, Ananias e Safira, porque as pessoas estavam entregando suas ofertas, suas contribuições à igreja, Ananias e Safira queriam ficar bem no Instagram da época.
Queriam ficar bem na foto e foram e depositaram um valor. Só que a motivação deles não era correta. Eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Caiu primeiro, caiu a primeira, depois caiu ele. Um péssimo exemplo para os jovens que tiveram que levar os corpos. Quando nós não trabalhamos como Deus estabeleceu, como Deus instituiu para a vida da sua igreja, o que nós semeamos na vida da própria igreja é carnalidade, é mundanismo, é contenda. Mais cedo ou mais tarde isso vai arrebentar. Por isso é que Paulo condena a vaidade, Paulo condena o orgulho, Paulo condena o egocentrismo e chama os membros da igreja de Corinto de crianças. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, como a pessoas amadurecidas na fé, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Nada contra as criancinhas. O problema é quando a gente já tem idade e condições de ser adulto na fé e ainda está engatinhando, está dando os primeiros passos, sem condições de digerir um alimento sólido, um bom churrasco, uma boa picanha, uma boa feijoada. Por quê? Porque só pode tomar leite. Por quê? Porque não tem maturidade. Se escandaliza com qualquer coisinha. Cheio de mimimi na igreja. Paulo está dizendo, não é por aí. Devemos amadurecer, devemos avançar. Devemos seguir o plano do mestre. Devemos trabalhar com a motivação correta. É só lhe deu glória. Glória somente a Deus e não solo ego glória. Eu como estrela. Uma das histórias mais bonitas no cristianismo tem a ver com o ministério de um inglês que se sentiu chamado para o pastorado na Londres do século XIX. E aquele jovem, certo, ele não tinha estudos formais, ele não havia estudado no seminário da época. E alguns pastores, quando viram aquele jovem, né, com trajes muito humildes e sem o título formal de teologia, ele não havia estudado no seminário, riram dele. Mas como a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, Deus abençoou poderosamente o ministério daquele jovem chamado Spurgeon. E não houve um pregador no século XIX que conseguisse falar a tantas multidões e falar a tantas pessoas fora da Inglaterra como Spurgeon. Meus irmãos, quando nós trabalhamos da maneira correta, apesar das nossas imperfeições, Deus exalta o seu nome através de nós, para a glória dele. Então, com respeito à nossa participação na obra do Senhor, nós aprendemos hoje, ou fomos relembrados, que devemos construir sobre o fundamento correto. E o fundamento correto é Cristo. Que devemos utilizar materiais de boa qualidade na obra do Senhor. E para usar o texto aqui, que Paulo menciona, né, a linguagem de Paulo, ouro, prata e pedras preciosas. E devemos obedecer o plano correto e trabalhar com a motivação correta. A salvação é por graça. Mas a santificação implica esforço nosso. É por obras. Claro, é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. A salvação é um ato exclusivo de Deus, mas a santificação é um processo. E nesse processo, Deus inicia e nos convida a participar para que possamos crescer. E ser cada vez mais parecidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E as recompensas? Paulo menciona os galardões, eu termino comentando algo sobre os galardões. A Bíblia não diz, certo, qual é a consistência, em que consiste os galardões. Será que alguém vai morar numa mansão lá no céu, que não vai ser outro lugar senão essa terra restaurada, porque quando Deus criou Adão e Eva, ele não colocou em Marte, em Plutão, ele colocou aqui no planeta Terra. Os novos céus e a nova terra não serão outra coisa senão esse planeta, sem os efeitos do pecado, sem a presença do pecado. Será que na Nova Jerusalém, né, quando esse planeta for transformado, e o universo também, no contexto da segunda vinda de Cristo, uns vão morar numa mansão celestial e outros vão morar numa espécie de puxadinho? Nós não sabemos. O que sim nós sabemos
é que há recompensa. No Senhor, nosso trabalho não é inútil. As suas obras repercutem eternamente. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para a prática de boas obras. E as boas obras são aquelas feitas em nome e para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. E o que você faz aqui tem muito valor. Para você, para a sua família, para a igreja onde Deus te colocou, para a expansão do reino de Deus nesse mundo. Você é muito importante para Deus. Se assim não fosse, Ele não teria salvo você. E Deus não te salvou para você ser um mero espectador. Está na arquibancada no meio da galera. Não, você é chamado para jogar, para vestir a camisa, para suar a camisa. Meus irmãos, a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Há muito espaço na igreja de Deus. Há muito trabalho para ser feito. Você pode ser muito útil na vida da igreja. Mas, primeiramente, se ainda não fez isso, entregue sua vida ao Senhor. Entregue ao Senhor o teu caminho. Confia nele e o mais Ele fará. Para que você possa construir com os materiais corretos, com a motivação correta. A glória de Deus e a edificação da igreja. Vamos orar? Senhor, não é por nós, é pela tua graça. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Porque se dependesse de nós, não estaríamos aqui. Se dependesse de nós, estaríamos, ó Deus, nos bares, talvez em casa, assistindo programas que não edificam, ou até, talvez, assistindo coisas interessantes do ponto de vista cultural, mas que não tem qualquer comparação com o privilégio de cultuar o teu nome na companhia dos teus filhos e filhas. Ó Deus, ajuda-nos a construir de maneira correta sobre esse fundamento que é Cristo, teu Filho, a dedicar-nos, a esforçar-nos, a usar, ó Deus, ouro, prata e pedras preciosas, a abrir mão, a lançar fora, Senhor, madeira, feno e palha, a ser responsáveis com a nossa vida devocional, a honrar o dia do Senhor, a trazer os nossos filhos para a escola dominical, a colocar em prática as promessas que fizemos no dia do nosso casamento, as promessas que fizemos no dia que apresentamos os nossos filhos para o batismo, as promessas que fizemos, Senhor, no dia que nos tornamos membros, fizemos a nossa pública profissão de fé. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, continue nos lembrando qual é o plano teu para as nossas vidas, sobre como trabalhamos. Ó Deus, conceda-nos esta graça de servir ao Senhor para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja e para que aqueles, os teus eleitos, sejam alcançados. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos vós, meus irmãos e irmãs, hoje e para sempre. Amém.